Que Deus, Espírito Santo, que não perde a gente no caminho, possa nos abençoar agora também, quando a gente quer refletir na sua palavra, especialmente nesse evangelho que nós ouvimos hoje. Amém. Quem de vocês, queridos irmãos e irmãs, quem de vocês nunca chegou no final de um dia e disse assim: estou muito cansado? Às vezes a gente nem se esforçou tanto, né? Às vezes a gente nem trabalhou tanto, mas não tem dia assim que, né? Você chega e fala: estou cansado. Eu acho que todos nós, em algum momento, falamos isso. Às vezes o nosso cansaço é mais do corpo mesmo, né? Cansaço físico. Principalmente quem trabalha, né, no mais pesado. Então, às vezes a gente trabalha muito, ou quem sabe a gente dirige por muitas horas, a gente cuida da casa, a gente enfrenta a fila, a gente está resolvendo problemas. Quem mora em cidades maiores, às vezes passa horas no trânsito, para ir trabalhar, depois horas para voltar. E existem algumas profissões em que o cansaço às vezes é mais intenso. Médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, caminhoneiros e outras categorias, muitas vezes passam horas e horas e horas trabalhando sem descanso, né? Tem escala, às vezes, de 36 horas de trabalho ou 24 horas. Ou às vezes dirige muito tempo, sem parar para nada. E o corpo, ele cobra essa conta. Assim como a gente, se a gente só trabalhar, o corpo vai sentir isso. Mas também existe o cansaço mental, cansaço emocional, e um outro cansaço que é ainda mais complicado. A gente pode dizer assim que é o pior cansaço que a gente pode ter. É quando o corpo descansa, mas a alma não descansa. Às vezes a pessoa deita na cama, mas a cabeça não para. Ela se preocupa com os filhos, com a saúde, com as contas, com o trabalho, com o futuro. Às vezes a pessoa carrega culpas do passado, ou está com medo do amanhã, ou está com insegurança no presente. Talvez, entre vocês que estão aqui hoje, entre os irmãos também que não estão aqui hoje, talvez tenha pessoas vivendo exatamente isso. Às vezes por fora, a pessoa até parece normal, mas por dentro, a alma está cansada, o coração está exausto. E é justamente para pessoas assim, mas não só para elas, na verdade para todos nós, que Jesus fala essas palavras que são tão conhecidas, né? Que está ali também. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes aliviarei, eu lhes darei descanso. Isso é um convite maravilhoso. E é um convite diferente do que alguns outros mestres e sábios nos dão. Muitas vezes o convite de outros é: faça isso, faça aquilo, cumpra isso, cumpra aquilo, e aí você vai ficar bem. Jesus nos convida dessa forma, então. Venham, aprendam, encontrem descanso. Venham, aprendam de mim, descansem. E nós queremos refletir sobre isso nesta noite.
Primeira coisa, Jesus diz assim: venham a mim. Vejam, ele não diz, primeiro resolva os seus problemas, ou então, dê um jeito na sua vida, melhore o que está ruim. Ele não diz, organiza primeiro a sua bagunça, depois venha. Não, ele só diz, venham. Do jeito que você está, cansado, sobrecarregado, machucado, magoado, venha como você está, pecador. Esse convite de Jesus tem um nome, é Evangelho. Jesus recebe pessoas assim, cansadas, machucadas, sobrecarregadas. E por que as pessoas estão cansadas? Por que nós estamos cansados muitas vezes? Porque às vezes a gente carrega muitos pesos. Alguns carregam o peso de preocupações. Às vezes são preocupações verdadeiras. Às vezes são preocupações imaginárias, de coisas que ainda não aconteceram. Tem pessoas que carregam o peso da culpa, porque não perdoaram ou não pediram perdão. Carregam esse peso. Tem gente que carrega peso das decepções, perdas, doenças, problemas na família. Tem pessoas que vivem tentando provar o seu valor para os outros, tentando agradar todo mundo. Tem gente que vive achando que precisa sempre fazer o que os outros dizem. Então todas essas coisas vão cansando a gente. Na época de Jesus, também já existiam preocupações, também existiam doenças, problemas familiares e assim por diante. Mas na época de Jesus havia ainda um outro peso que o povo de Deus carregava. Era um peso religioso. Eu ainda falei disso hoje aqui na aula de catecismo de manhã. Na Bíblia, Deus deu através de Moisés 10 leis para nós, 10 mandamentos. Com o tempo, os líderes religiosos do povo de Jesus foram aumentando. Em cima dos 10 mandamentos, eles foram criando outras regras. E na época de Jesus, essas regras chegavam a 600 e pouco, não lembro o número exato. 630 mais ou menos. Então, imagina, o povo, além dos 10 mandamentos, era ensinado a cumprir 600 e poucas regras no seu dia a dia. Regras sobre comida, sobre roupa, sobre um monte de coisas. E eles eram ensinados que com isso eles iam agradar a Deus. Mas ninguém consegue, viver assim. É muito peso para carregar. Hoje, meus irmãos, isso ainda acontece. Talvez as regras hoje sejam diferentes, mas muitas pessoas, inclusive em algumas igrejas, continuam dizendo assim: olha, você tem que ser perfeito. Você nunca pode errar. Você tem que dar conta de tudo. Você tem que ser cada vez mais santo. E quanto mais a gente ouve essas vozes, a gente vai ficando mais cansado se a gente tenta fazer o que elas dizem. E aí, Jesus, que conhecia o que aquele povo carregava sobre os ombros, Jesus era daquele povo, ele sabia daquele monte de regras. Ele olha para aquelas pessoas, e diz: olha, venham a mim. Eu não vim colocar mais peso sobre vocês, eu vim
tirar o peso. Eu vim dar descanso. Ele diz isso para nós também. Parem de tentar carregar tudo sozinho. Deixa o peso comigo. Para isso eu vim. E só Jesus, meus irmãos, pode fazer isso. Porque só Ele carregou o maior peso que nós temos sobre si. O peso do pecado. Do mundo inteiro. De todas as pessoas que já viveram, que vivem e ainda vão viver até Ele voltar. Lá na cruz, Jesus levou aquilo que a gente jamais consegue carregar e muito menos tirar da gente. Ele tirou o peso do pecado de cima de nós. Por isso, a gente pode se aproximar de Jesus sem medo. Mas Jesus diz mais uma coisa, eles aprendam. Eles aprendam de mim. Depois que Jesus convida vocês e eu a vir a Ele, para que Ele nos dê descanso, Ele não só fala, venha a mim, agora Ele fala, caminhe comigo, ande comigo. O que é aprender de Jesus? É exatamente isso, é o andar com Jesus, como os discípulos andavam com Ele, né? É a gente ouvir a sua palavra. Como é que a gente anda com Jesus hoje? É seguindo a sua palavra. É permitir que Jesus, não os sábios do mundo, não o nosso eu pecador, que nós ouvimos na leitura de Paulo, né? Não opiniões, nem doutrinas erradas, mas que Jesus molde nossos pensamentos, nossos desejos, nossas palavras, nossas ações, nossas decisões, nossa maneira de viver. É isso que ele está dizendo. Aprendam de mim. Vejam como é que eu faço, como é que eu vivo. Vivam assim. Jesus diz uma outra coisa. Ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo. O que é jugo? Muitos de vocês eu acho que já viram um jugo. Talvez entre nós é mais comum o jugo de animais, chamado também de canga, né? Muitos de nós, até hoje tem gente que usa, né? Bota um negócio de madeira em cima do pescoço do boi e ali então coloca para ele puxar a carroça ou o arado. E tem canga dupla, né? Põe 2 bois. Mas existe também a canga ou o jugo para pessoas. Talvez vocês já viram também algum filme, sei lá. É um negócio, né, de madeira que você põe aqui em cima do seu pescoço. Por exemplo, você quer carregar 2 baldes muito pesados. Em vez de você carregar aqui, você põe o jugo aqui e pendura um balde de cada lado. Aí você leva, fica mais fácil de levar. É isso que Jesus está falando. Ele fala, olha, tomem sobre vocês o meu jugo. Então o jugo é uma coisa que é usada para distribuir o peso. Não fica pesado nem muito de um lado, nem muito do outro lado. Quando a gente ouve essa palavra, a gente pensa, né, em peso. Mas aí Jesus já muda a nossa ideia, porque ele fala assim, o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Lembra que eu falei antes? O fardo que aquelas pessoas tinham que carregar de 600 e poucas regras, além dos mandamentos. Aí Jesus fala, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem está do nosso lado, agora pensem numa canga para 2. A gente está carregando sozinho, aí Jesus vem, se coloca do nosso lado e Ele ajuda a gente a carregar. Ele alivia o nosso peso. A vida da gente continua tendo dificuldades. A gente continua enfrentando doenças, perdas, problemas, desafios, tudo aquilo que nós já falamos antes. Só que agora a gente não caminha sozinho. Jesus está caminhando junto com a gente.
Isso então faz toda a diferença. E aí vem um outro detalhe, uma outra palavra de Jesus. Ele diz assim: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A gente ouviu na leitura lá de Zacarias, né? Dizendo que o rei ia entrar em Jerusalém sentado num jumentinho. Isso a gente lembra, né? Domingo de Ramos. Está falando de Jesus. E veja, não é comum um rei, ou se fosse hoje também um presidente, uma autoridade assim, se apresentar dessa forma. Jesus diz: olha, eu sou manso e humilde de coração. Jesus faz o contrário do que muitos querem fazer. Muitas vezes as autoridades querem mostrar força, né, domínio, poder. Ele mostra humildade. E aí, ele não pisa em quem está caído. Pelo contrário, ele estende a mão para levantar quem caiu. Ele não condena quem está quebrado. Ele restaura. E ele não afasta o pecador que está arrependido. Ele o abraça. Ele diz: vem a mim, eu vou te dar descanso. Esse convite de Jesus, meus irmãos, continua hoje para nós e para todas as pessoas. E aí vem então a parte final, né, do convite. Vocês vão vir a mim, vão caminhar comigo, aprendendo de mim, e vocês vão encontrar descanso. Descanso para a sua alma. Vejam, nós já falamos isso aqui antes, mas é bom a gente sempre estar atento. Jesus não diz ali: agora sua vida não tem mais problemas, seus problemas acabaram, pare de sofrer. Não. Ele não diz que a gente não vai ter os problemas, mas ele promete algo muito maior: paz no meio das tempestades. Eu coloquei para tocar aqui um hino hoje, antes de começar o culto. Os hinos que eu coloco aqui é para vocês irem ouvindo, já se preparando para o culto, né? Um que eu coloquei que fala das tempestades. Nós cantamos várias vezes no Congresso de Servas, é um hino do nosso cenário. No meio das tempestades, Jesus promete paz. Porque a paz que ele oferece não depende das circunstâncias. Lembram? Quando Jesus estava lá dormindo no barco, veio a tempestade, e ele estava tranquilo. E os discípulos esperados chamaram ele e ele tranquilizou tudo. Então é uma paz que dá um descanso que continua mesmo quando as lágrimas caem dos nossos olhos. Porque a gente sabe que agora a gente é de Jesus. A gente sabe que o maior descanso que a gente precisa, já temos: o perdão dos pecados. Mais de uma vez, vocês devem lembrar, quando Jesus curava pessoas, mais de uma vez, em vez de primeiro falar assim: levante e ande, primeiro ele falava: seus pecados estão perdoados. Porque isso é o que a pessoa mais precisava. Porque vejam, todas as pessoas que Jesus curou, ou até ressuscitou, um dia morreram de novo. Mas morreram com o perdão dos pecados, com a paz que só Jesus pode dar. Então, a gente sabe, meus irmãos, que Jesus continua cuidando da gente. A gente sabe que a nossa vida está nas suas mãos. E isso é o descanso que nós mais precisamos. Descanso, a gente pode dizer assim, é hoje à noite a gente poder ir dormir tendo a certeza de que Deus continua acordado, cuidando de cada um de nós. Descanso é saber que eu não preciso controlar tudo. Como diz Pedro, eu posso jogar sobre ele as minhas ansiedades. Descanso é saber que
eu realmente nunca vou ser perfeito. Eu sou como Paulo disse, eu quero fazer o bem, às vezes eu faço o mal. E aí eu tenho a solução. Ele diz, quem que vai me livrar dessa luta? Jesus Cristo, meu Senhor. Então, o descanso, meus irmãos, é confiar que mesmo quando nós não entendemos os caminhos de Deus, Ele continua conduzindo a nossa vida. E eu quero terminar essa reflexão com uma história. Talvez vocês já ouviram, mas é a história de um alpinista. Aqui nós temos alguns irmãos, né, que gostam de subir em montanhas, mas esse era aquele alpinista que vai, né, com o machadinho lá, botando os ganchos e vai escalando com cordas. E ele resolveu escalar sozinho uma montanha muito alta, e no fim das contas ficou mais difícil do que ele esperava, e ele já chegando perto do topo, começou a ficar escuro, e ele não tinha levado lanterna, porque ele achou que ia ser fácil, ia subir lá, já ia voltar. E aí começou a ficar escuro, e de repente ele escorregou, e começou a cair. E começou a cair, e ele só via manchas, porque já estava escuro. E aí, né, a corda que ele tinha na cintura, a corda de segurança, segurou ele. Ele ficou lá no meio da escuridão, e começou a gritar: Senhor, Senhor, me ajude, me salve. E de repente teve uma voz respondendo. A voz disse: o que você quer? Me salva. E a voz disse: você confia em mim? E o homem respondeu: eu confio. Aí a voz disse assim: corta a corda. Corta a corda. Ele não cortou. Ele não confiou. E ele passou a noite pendurado lá. No dia seguinte, encontraram ele morto, congelado de frio, e ele estava pendurado a apenas 2 metros do chão. Ele não confiou. Se ele cortasse a corda, ele ia ter um tombinho e ia para casa. Mas ele não confiou. Isso é só uma ilustração, meus irmãos, mas é para a gente pensar. Quantas vezes, talvez a gente diz que confia em Deus, mas a gente continua segurando naquela corda com toda a firmeza. A gente não quer soltar a corda e deixar Deus fazer o que Ele quer fazer por nós. A gente às vezes quer controlar tudo. A gente quer resolver tudo do nosso jeito. A gente esquece de que Deus quer nos ajudar. Por isso que também a gente está aqui hoje. Por isso que existe a igreja. Para que a gente buscar o socorro de Deus e a ajuda muitas vezes dos nossos irmãos. Através dos irmãos, Deus muitas vezes nos ajuda. A gente tem dificuldade às vezes de realmente entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Então hoje, meus irmãos e irmãs, Jesus continua dizendo para vocês e para mim: venha, confie em mim, aprenda de mim, descanse em mim, corte a corda, deixe que eu vou te pegar. Talvez, meus irmãos, como eu disse antes, vocês, ou alguns de vocês, chegaram hoje aqui carregando algum peso que ninguém conhece, talvez só você, talvez a sua família, mas Jesus conhece. Talvez existe alguma culpa no seu coração. Jesus conhece, sabe disso. Talvez falte você perdoar alguém, ou você pedir perdão. Jesus sabe disso. E justamente porque Jesus conhece você e eu, Ele continua repetindo o mesmo convite.
E esse convite não é para amanhã, não é para o futuro, não é para quando a sua vida melhorar. Esse convite é para hoje. Vamos ler junto o convite? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu lhes darei descanso. Meus irmãos, antes de concluir, mais de uma vez, eu já ouvi uma frase mais ou menos assim. Pessoas que às vezes vêm muito pouco aqui na casa de Deus me falam assim: ah, pastor, mas fim de semana eu preciso descansar. Domingo de manhã, então, eu preciso descansar. E a minha resposta é: e a sua alma não precisa de descanso? Sua alma não vai descansar assistindo televisão, futebol. Sua alma não vai descansar você indo fazer um passeio, jogar bola, ou ficar simplesmente na cama. Descansa o corpo, talvez a mente. Mas a sua alma descansa quando você aceita o convite de Jesus e vem na casa dele, para ouvir a sua palavra, para receber a sua santa ceia. É aqui que ele nos dá o descanso. Claro que você e eu podemos em casa, e devemos até ler a Bíblia também, orar. Mas é especialmente aqui que ele nos entrega o seu descanso. Então, meus irmãos, que a gente possa sair daqui hoje, desse culto, deixando todos os nossos fardos aos pés da cruz de Jesus. Porque ele é o único que carregou todos os nossos fardos e o maior peso que nós temos, que é o pecado. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo que fica acusando a gente diante de Deus. E ele venceu a morte. Nosso corpo vai morrer, mas quem crer em Jesus terá a vida eterna, ele mesmo diz. Então, meus irmãos, Jesus nos dá esse descanso. E ele continua cuidando de cada dia, de cada detalhe da nossa vida. Nele a gente encontra descanso. Nele nós vamos ter o descanso perfeito por toda a eternidade. Então, eu repito, lembrem disso. Jesus está falando para você: venha, aprenda, caminhe comigo todos os dias, e você vai encontrar descanso. Que assim seja na vida de cada um de nós. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, porque Tu conheces o nosso coração e sabes o quanto muitas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados. Obrigado por nos convidares a ir até a Tua presença sem medo, levando nossas preocupações, culpas e angústias. Ensina-nos a confiar mais em Tua graça do que em nossas próprias forças. Que a Tua palavra fortaleça nossa fé e nos dê o descanso que só Tu podes oferecer. Permanece conosco nesta semana, sustentando-nos em cada desafio e lembrando-nos de que nunca caminhamos sozinhos. Em Teu santo nome nós oramos, ó Senhor. Amém.